Fala, galera do nono ano, muito bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar aí nossa aula remota, infelizmente, mais uma vez, para todos agora, mas, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Hoje é a nossa última aula do livro e o tema da nossa aula encontra-se lá na página 390. Falaremos sobre modal verbs, verbos modais. O que são os verbos modais? Lá na página 390, vocês têm informações bem importantes. Vou pedir até para vocês grifarem, né, sublinharem essas informações que eu vou ler para vocês. Lá na página 390 diz o seguinte: os modal verbs atuam como verbos auxiliares, ou seja, vou complementar essa informação. O que são verbos auxiliares? São aqueles verbos que estão na frase para auxiliarem os verbos principais, tá? Então, geralmente, a gente tem um verbo principal e um verbo auxiliar na frase. E aí, alterando ou completando o sentido do verbo principal. Então, todo verbo auxiliar vai alterar ou vai complementar o verbo principal de uma frase, seja ela em português, seja ela em inglês. Portanto, não existem na forma infinitiva. O que é a forma infinitiva no inglês? É aquele to, o TO na frente do verbo. A forma infinitiva no português são os verbos quando não estão conjugados, né? Quando eles estão lá na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Ar, ir. Essa é a forma infinitiva. Amar, beijar, beber, comer, sorrir. No inglês, a forma infinitiva ela é representada pelo to, o TO no início do verbo. Então, quando você usa um verbo modal, você não usa o verbo no infinitivo, tá? E aí tá escrito aí, ó, na oração, depois do modal verb, o verbo principal deve aparecer sem o to. No geral, estes verbos transmitem ideia de, sublinha isso que é muito importante, possibilidade, capacidade, permissão, conselho ou obrigação. Então, quais são as 5 ideias aí, as 5 situações que os modal verbs apresentam? Possibilidade, capacidade, permissão, conselho ou obrigação, ok? Bom, além disso, os verbos modais não sofrem flexão de número ou pessoa, ou seja, os verbos modais eles não vão mudar para o feminino e masculino, eles não vão sofrer alteração de pessoa, não vão sofrer alteração de gênero, não vão sofrer alteração de número, ou seja, os verbos modais eles não vão para o plural, só ficam mesmo no singular, independentemente do sujeito que esteja na frase. Belezinha? Vamos ver alguns verbos modais. Essa aulinha é um pouquinho decoreba, a gente não tem muita gramática, a gente só vai dar uma lida mesmo e fazer algumas atividades, ok? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês, para eu poder escrever algumas informações aí que sejam mais importantes para vocês. Então, estaremos falando sobre modal verbs, que são os verbos modais, página 390, que é a nossa terceira aula do livro, né? Mas como eu fiz a última primeiro, essa aqui vai acabar sendo a última. Primeiro verbo modal, should ou ought to. Ought to. O should e ought to é a mesma coisa, porém o ought to ele é mais formal. Vocês quase não verão. Ele é mais utilizado o should. O ought to ele é bem formal, tá? O que eles expressam? Conselho, opinião e sugestão no presente. Should é utilizado com mais frequência que o ought to. Então, ó, you should go to the doctor. Você deveria ir ao médico. Eu tô dando aqui um conselho ou uma opinião minha. Eu tô vendo você passando mal. Conselho, opinião, ó. Você deveria ir ao médico. Tá vendo o should aqui? Olha depois dele, o verbo principal é o go. Você tá vendo que não tem o to aqui entre eles dois? Depois do verbo modal não posso ter o to, o verbo não pode ficar no infinitivo, certo? Porém, olha o que eu tenho no ought to. Eu tenho um to. Então, consequentemente, vocês terão um to antes do verbo principal. Porém, esse to aqui não é o to de deixar o verbo no infinitivo. É o to do ought to. Então, se eu escrever essa mesma frase, ó. You
Out to go to the doctor. Você deveria ir ao médico. Porém, esse to aqui faz parte do out. Ele não está deixando o go na forma infinitiva, ok? Próximo verbo. Verbo modal must. O must, ele fala o quê? Ele expressa obrigação, proibição e dedução lógica no presente ou no futuro. You must go to school. Você tem que ir à escola. É uma obrigação. Você é obrigada a ir à escola. Entendeu? Tudo que vocês falarem de obrigação, vocês vão usar o must. Tá vendo como ele é mais pesado do que o should? O should, ele só expressa um conselho, uma opinião. Aqui no must é obrigado, tá? Outra coisa, se eu quiser colocar uma frase na negativa aqui com should, é só acrescentar um not. Not depois do should. Ó, eu esqueci de dar essa informação. You should not go to the doctor. Você não deveria ir ao médico. Ou eu posso escrever na forma contracta. Shouldn't. Ok? Professora, e o ought to na negativa? Ought not to. Tá bom? O not é antes do to. O must. Proibição, obrigação e dedução lógica. Se eu estou proibindo, eu estou falando que você não pode fazer algo, então a frase vai ser negativa. You must not do it. Você não deve fazer isso. Ou eu posso fazer a contracta mustn't. Mustn't. Ok? Must mais not, mustn't. Belezinha? She must be rich. Ó, ela deve ser rica, hein? She must be rich. É uma dedução lógica. Então, eu faço uso do verbo modal must. Próximo verbo modal. May. O may, galerinha, ele é a mesma coisa que o can, tá? Eu vou até já adicionar aqui para falar do can. Só que o may, ele é mais formal que o can, ok? O may, ele tem uma formalidade maior que o can. O que ele expressa, o may e o can? Possibilidade no presente ou no futuro e pedir permissão, tá? Então, may I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Tá vendo que é a mesma frase? Porém, o can, ele é informal. O may, ele tem uma formalidade maior, ok? It may rain tomorrow. Isso. It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Ó, é uma possibilidade no futuro, né? Ó, pode chover amanhã. It may rain tomorrow. Belezinha? Se eu quiser colocar na negativa, may not, cannot. Aqui já é junto. Ou a forma contracta, can't. It may not rain tomorrow. Não deve chover amanhã. May not rain tomorrow. Belezinha? Próximo. Might. O might, ele é usado para expressar possibilidades no passado ou no presente. She might have come to the party. Ela deve ter vindo à festa. Ó, uma possibilidade no passado. Se eu quiser colocar na negativa, not após o might. Beleza? O can nós já falamos. E eu vou falar do... Lá na página 392, could. O could também expressa habilidade no passado e fazer pedidos de forma educadas. Uma coisa que eu esqueci de falar. O can, ele também expressa habilidade no presente. Então, eu vou falar assim, I can dance. I can speak English. Eu posso falar inglês. É uma habilidade que eu tenho. Falar inglês é uma minha habilidade. I can speak English. O can expressa habilidade.
O may não. O may não expressa habilidade. Aí aqui o could, ele também expressa habilidade, porém no passado. I could dance. Eu podia dançar. Hoje em dia eu não posso mais, não. Ah, já tô com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Hoje em dia eu não tenho mais habilidade de dançar. Então, I could dance. I could dance when I was young. Eu podia dançar quando eu era nova, tá? Habilidade no passado. E fazer um pedido de forma educada. Could you give me some water? Você poderia me dar um pouco de água? É uma forma mais polida, né? Uma forma mais educada de fazer pedidos. Belezinha? Ok? Se quiserem tirar um print, tira aí um print que eu vou alterar o quadro. O próximo verbo modal, eu tenho shall e eu tenho o will. Aqui tem um pouquinho de dúvidas. Ambos são usados em orações no futuro. Shall é usado exclusivamente com a primeira pessoa do singular, I. E primeira pessoa do plural, we. Então, o shall, ele é usado em perguntas com I e com o we. Para sugerir ou propor algo. O will, por outro lado, dá um tom educado às perguntas. Então, eu falo assim, shall we dance? Vamos dançar? Não tem quando a gente fala isso daqui, let's ou let's go? O let's é quando eu estou fazendo uma afirmação, uma exclamação, let's dance, vamos dançar. Agora, quando eu estou propondo, quando eu estou convidando para fazer pergunta, eu tenho que usar o shall. Eu não posso usar o let's em perguntas. Quando você for usar o let's, é porque você já tem certeza que a pessoa vai aceitar. Ah, let's go home, vamos embora. Já está falando ali, a pessoa já está querendo ir embora, let's go home. Agora, quando eu falo assim, shall we go home? Vamos embora? Já tem uma conotação diferente, eu já estou fazendo uma pergunta. E eu não estou exclamando, não estou afirmando. Aqui eu estou propondo. Né? Eu estou convidando a pessoa, shall we go home? Vamos para casa? Agora, quando eu falo, let's go home, a pessoa também já queria ir para casa, você já está, vamos embora. Tá bom? O will, ele dá uma forma mais educada. Né? Will you close the door? Please. Você poderia fechar a porta, por favor? Porque as pessoas acham que é o will, aí acham que já é futuro, já confunde com futuro simples e tal. Então, surgem algumas dúvidas aí na hora de usar o will. Então, se você está aprendendo inglês, eu sugiro que você não faça o uso do will por enquanto, se você tiver alguma dúvida. Faça o uso do may e do can, tá? Principalmente do may, que é mais formal. Belezinha? O would, ele vai fazer o mesmo sentido que o will, para dar um sentido mais educado às perguntas, mas é o mesmo sentido, tanto faz usar um ou outro. E o be able to. O be able to, esse be é o verbo to be. Am, is, are. Vai depender da frase. I am able to play the piano. Eu sei tocar piano. O be able, ele é a mesma coisa que o can. Ele expressa habilidade, capacidade. Então, em uma frase que tiver o be able to, vocês também podem usar o can. Então, ó, I am able to play the piano. I can play the piano. É a mesma coisa, é a mesma frase. Só que aqui você tem que ficar olhando o verbo to be. Se quiser colocar na negativa, not depois do and, do is, do are. Not após o verbo to be. She isn't, botei na contrática. She isn't able to drive. Ela não sabe dirigir. Ela não tem capacidade para dirigir. É a mesma coisa que falar she can drive. Ela não pode dirigir. Belezinha? Muita coisa, né, gente? E o último aí, o have to, ele expressa obrigação. You have to study. Você tem que estudar, você deve estudar. É uma obrigação. Então, quando vocês virem frases com have to, a frase é mais pesada, tem mais poder aí sobre a pessoa. E o have to study, você tem que estudar. Se eu falar assim, she, a gente precisa lembrar, os sujeitos he, she
e it, o have, ele vira o quê? Has. Então, quando eu falo she has to study, ela deve estudar, certo? Negativa, not depois do have ou depois do has. You haven't to do it. Você não deve fazer isso. She hasn't to do it. Belezinha? Na 393, eu tenho aí o be possible for. Be possible for. Que expressa o quê? Possibilidade. O be é o verbo to be também. And, is, are, negativa, coloca o not após eles. Então, it's possible. Aqui, vou botar o verbo to be completo. It's possible for me to email you today. É possível para mim, eu tenho essa possibilidade, eu posso te enviar um e-mail hoje. Então, olha aqui o verbo to be, ó, be possible for. Negativa, só acrescentar o not. Belezinha? Bom, o que nós iremos fazer? Outra coisa. Be allowed to. Olha, já ia esquecendo. Be allowed to. O que é o be allowed to? É a permissão. She, verbo to be. She is allowed to leave the room. Ela tem permissão, ela pode deixar a sala. Então, esse verbo to be aqui, and, is, are, negativa, not após eles, ok? O que vocês irão fazer? Página 394, 395, 396. A 397 não precisa, ok? Nós estaremos juntos aí no horário de aula normal, de 7h30 até 9h10, no grupo do WhatsApp. Turma, sejam mais participativos. Eu sinto muita falta da participação de vocês. Eu vejo que alguns estão muito desanimados, vocês ainda estão no nono ano, ainda tem muita coisa pela frente. Então, assim, não tem sido fácil para ninguém. Torne o processo mais leve para vocês. Participem das aulas, façam as atividades e vai dar tudo certo. Bons estudos, boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.